Diz a palavra do Senhor em Neemias, capítulo de número 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disse: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, só Jesus, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão fendidos, e as portas totalmente queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei profundamente por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu te faço perante ti, de dia e de noite. Por quem? Estou orando por alguém, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, os teus estatutos, nem juízos que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no fim do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são, Senhor, os teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faça prosperar hoje o teu servo, e dar-me graça perante este homem. Então era eu, o copeiro, apenas um copeiro do reino. Amém, irmãos? Faltam 500 a 400 anos para Jesus nascer. O livro de Neemias esse acontecimento que a gente leu aqui agora, ele é o último acontecimento escrito, relatado do Antigo Testamento. A nossa Bíblia não está em ordem cronológica, em ordem dos acontecimentos. Mas se fosse pegar o Antigo Testamento e colocar ele em ordem dos acontecimentos, que veio acontecendo, passo a passo dos acontecimentos, o livro de Neemias seria o último livro do Antigo Testamento. Porque o livro de Neemias é uma preparação, uma restauração de uma cidade que tinha sido invadida, que tinha sido destruída pelos adversários. E aí, aqui, ele está voltando, um povo está voltando do cativeiro depois de ser destruído. E a missão desse povo, primeiro veio Zorobabel, depois veio Esdras. Zorobabel e Esdras vêm na frente, depois que eles saem da prisão, eles vêm para reconstruir essa cidade. Só que esses dois que vieram primeiro, Zorobabel e Esdras,
veio para reconstruir o templo, e tudo tinha sido destruído. E Neemias tem a missão não de reconstruir o templo, mas reconstruir os muros da cidade, porque não adianta ter templo, mas não ter proteção, não adianta ter adoração e não ter vigilância, não adianta orar e não vigiar, não se proteger, não se guardar, não se preservar. Então Neemias sabe que esse culto não vai durar muito tempo se essa cidade continuar com os muros fendidos, com as portas queimadas. Sem a porta e o muro quer dizer proteção, e porta quer dizer autoridade, porque uma casa sem porta todo mundo entra, concorda? Que uma casa sem porta, imagine essa igreja sem porta, amanhã quando a gente voltar aqui não tem mais nada, porque a porta é sinal de autoridade, e a cidade tinha adoração, mas não tinha proteção e autoridade. E aí Deus, para completar o cenário, envia Neemias. Neemias é o quê? Qual o cargo de Neemias? O cargo de Neemias é um cargo profissional. Ele é técnico em manutenção de elevadores. Ele é Uber. Ele é pedreiro. É um cargo profissional, não tem nada a ver com o ministério. Não tem nada a ver com o que Deus quer para a vida dele, com o que Deus quer fazer através da vida dele. Mas mesmo assim ele se coloca à disposição, porque Neemias não tem um cargo espiritual. Neemias tem uma missão. E muito mais do que um cargo, é uma missão. Neemias não tem cargo de pastor, Neemias tem uma missão. Então, antes do cargo de pastor, antes de qualquer responsabilidade eclesiástica, existe uma missão que Deus colocou na tua mão. Existe uma missão que Deus pediu e conta contigo para fazer. É específica. É você abraçar essa missão e falar: Deus tem uma missão comigo. Eu tenho um propósito de estar aqui na terra. Eu não estou aqui por estar. Deus não me plantou aqui por plantar. Deus me deu uma missão. Aí, custe o que custar, eu vou cumprir essa missão. Aconteça o que acontecer, eu vou cumprir essa missão. E aí, a pergunta é: será que Deus tem que levantar um outro Hamilton? Porque o Hamilton que ele levantou não quer ir? Será que Deus vai ter que levantar um outro grupo, porque o grupo que Deus levantou disse não para ele? Será que Deus vai ter que levantar um outro Neemias, porque o Neemias que ele levantou começou a olhar para um montão de empecilhos, começou a olhar para um montão de impossibilidades, começou a olhar para as suas limitações e disse: não vai dar, não tem como, não tem jeito? Ou Deus pode contar com você, ou Deus errou quando te escolheu, Deus errou quando te chamou, ou Deus acertou quando te chamou. Aleluia, oh glória. Então que não passe de nós a missão que Deus tem para a nossa vida. O tempo de todo mundo vai passar, mas o que não pode passar é esse tempo passar sem a gente cumprir a missão dentro desse tempo que Deus nos determinou. Porque não trabalhamos para homens, trabalhamos para Deus. Neemias não está aqui fazendo para o homem, Neemias está aqui fazendo para Deus. Neemias não quer saber se os homens vão gostar. Neemias não quer saber se vai agradar o grupo A ou o grupo B, se vai agradar o grupo do Bolinha ou da Luluzinha. Isso não é época do jovem, não é essa época da nossa época. Eu não vou nem entender quem é o Bolinha e Luluzinha, mas os antigos vão entender. Eles não querem saber se vai agradar gregos ou troianos. Agora os jovens estão estudando e entenderam. Mas ele quer agradar a quem? Leia para mim. Gálatas 1:10. Ele quer agradar a quem? Ele quer agradar a Deus. Qual é a nossa missão? É agradar a Deus. A nossa missão é cumprir o que Deus determinou na nossa mão. Paulo disse assim: não vai passar a minha vida sem o meu ministério se cumprir, e se cumprir com alegria, se cumprir com autoridade. Achou? O tempo vai passar, mas meu ministério vai ir junto com ele. Gálatas 1:10. Depois de Efésios, ou antes de Efésios, pede Efésios. Aqui, achei aqui. Aí, leia aí para mim, no microfone, no microfone. Porque persuado e agora homens ou a Deus, ou procura agradar os homens,
Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Olha aí. Então a gente está aqui para agradar quem? Agradar a Deus. Paulo falou: se eu estiver aqui para agradar a homem, eu não sirvo para ser chamado de servo de Deus. Nós estamos aqui para agradar a Deus. O nosso trabalho é para Deus. Então tudo que você fizer na direção de alguém, passe pelo caminho de Deus primeiro. Tudo que você fizer para alguém, você não está fazendo diretamente com o Arthur. Você está fazendo primeiro. Antes vem Deus na vida do Arthur. Então você passa por Deus para chegar em Arthur. Tudo que você fizer, você faz para Deus. O que Neemias está fazendo é para Deus. Porque quem deu a missão e a responsabilidade foi Deus. Quer ver? A Bíblia diz que Deus plantou Esté dentro do palácio do rei Assuero. Pegou a menina pobre da periferia e fez ela virar rainha. Mas plantou ela lá para quê? Para passar tempo? Para status? Para dizer que era rainha? Por causa do título de rainha? Não. Plantou ela lá para uma missão. Só que o tempo está passando e ela não toma atitude. Talvez por medo, talvez por receio, talvez preocupada para saber se era aquele mesmo momento. Ela está com medo. Ela não toma uma atitude de defender o povo de Deus, que já tinha uma força preparada para matar o povo de Deus inteiro. E ela está lá, o tempo está passando, o povo está quase morrendo. E Esté não faz nada. E ela foi plantada ali para uma missão. Ela foi plantada ali para resolver um grande problema. Só que o tempo está passando. E nada. Aí Deus fala para ela: Esté, saiba de uma coisa. Porque se nesse tempo você se calar, socorro vai vir de outra parte do meu povo. O socorro virá. Deus fala assim: socorro de outra parte virá para os judeus. Deus está dizendo para Esté o seguinte: você pode até cruzar os braços. Se você não quiser fazer, eu coloco outro ou outra no teu lugar, e essa pessoa vai fazer, mas socorro e livramento não vai faltar para o meu povo. Se alguém tinha a missão de te abençoar, não te abençoou, não tem problema. Deus levanta outro para te abençoar. Se quem poderia abrir a porta para você fechou, Deus tem o poder de usar uma pessoa para abrir uma porta maior ainda. Mas não vai faltar socorro da parte de Deus para a sua vida. 2 Timóteo 9. 2 Timóteo 9. 2 Timóteo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as vossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Está vendo? O teu chamado foi antes da eternidade. A tua missão foi antes da eternidade. Quando você foi gerado no coração de Deus, Deus já tinha uma missão para você. Antes de você ser ideia aqui na terra, você já era ideia no céu. Antes de você pisar aqui, Deus já tinha um propósito estabelecido para a tua vida. Então não deixe passar, porque o mais importante para você é a tua missão. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai te perguntar: e aí, a missão foi cumprida? A missão foi bem feita? Você se dedicou? Mesmo com pouca força. A Bíblia diz que tem uma igreja lá em Apocalipse. Olha que coisa interessante. 7 cartas chegam para 7 igrejas. Para uma igreja, se eu não me engano, é de Filadélfia ou de Esmirna. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, mas guardaste a palavra da minha profecia. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Mesmo com pouca força vai, mesmo com pouca força faz, mesmo com pouca força não desista daquilo que Deus projetou para você, porque aquilo que Deus projetou para você é maior do que aquilo que você tem projetado para si mesmo. Aquilo que Deus projetou para você é maior que qualquer coisa que o homem possa projetar para idealizar sobre a tua vida. As idealizações de Deus são maiores.